5 coisas que eu aprendi sendo solteira. Esse é um tema em que, quando eu abordo lá no meu Instagram, vem vários haters falar assim: ah, você é frustrada porque você não deu certo, porque você tá sozinha, porque você é uma solteirona. E não, de fato não é nada disso. Então a gente tem que ter muita calma para poder falar ou julgar os outros assim de primeira instância. Primeiro que são meus canais, então eu falo o que eu penso, o que eu acho e também em cima da minha vivência. Mas eu já dei certo. Eu me casei muito jovenzinha e meu casamento também deu certo. Fiquei 23 anos casada. E teve um momento que acabou, que não fez mais sentido. Porque quando eu fui escolhida pelo meu marido, da época, hoje ex-marido, eu tinha 14 anos e eu decidi aceitar a escolha dele. Mas o que uma menina de 14 anos pode levar adiante, ou pode conhecer, ou pode continuar depois com 36 anos mantendo? Sabe? A decisão de uma menina de 14 anos não é a mesma decisão de uma mulher de 36. Pode ser. Talvez eu esteja falando pra alguém aí que casou com 14, com 12, ou começou a namorar com 16 e tá junto até hoje. Que legal. Mas não foi o meu caso e aqui eu tô falando de uma vivência que é a minha. Mas eu sei que eu aprendi muito sendo solteira. E não, eu não estou falando isso porque eu não dei certo. Porque o meu casamento deu certo durante 23 anos e depois não fez mais sentido. E aí eu precisei ressignificar, ou eu morreria. Então vamos lá. Primeira coisa que eu aprendi sendo solteira. Segura essa bomba aí. Nem tudo o que a gente chama de amor enquanto está casada é amor. Nem tudo que a gente diz que é sinônimo de amor é amor. Às vezes é só medo de você estar sozinha. E aí você acha que é amor e aceita porque você não tem coragem de estar sozinha. Será que você está vivendo alguma coisa parecida aí? Porque às vezes a gente se submete, sabe? A se encaixar em caixinhas, em escolhas, em opiniões, em padrões que não são os seus, que não eram meus, foi o que eu fiz, pra poder não estar só. Gente, eu tinha 14 anos, mas eu tinha uma ânsia de achar alguém, eu queria tanto namorar alguém, eu queria tanto ter alguém, porque a sensação que eu tinha era que eu ia morrer sozinha, que ninguém me queria. Olha que louco isso, né? E aí eu aprendi hoje, estando solteira, que nem tudo que a gente acha que é amor, às vezes é só medo mesmo de estar sozinha. É medo de olhar e falar: opa, sou eu comigo mesma, e agora? Bom, e agora é isso aí, é olhar pra dentro e se conhecer. A gente tem muito medo disso, né? Da gente se conhecer, da gente olhar pra dentro e perceber que precisa fazer algumas mudanças pra gente poder viver bem. Segunda coisa que eu aprendi: carência não é amor. Às vezes, esse frio no estômago que você sente, essa saudade, essa vontade de estar junto, não é amor, é só carência, é só vontade de ter alguém, é só um vazio gigantesco que deveria ser preenchido com você e você preenche com o primeiro que aparece. E essa carência pode te colocar em muitas ciladas, assim como coloca uma série de mulheres que eu conheço e uma série de pacientes que eu conheço, porque são carentes e têm ânsia de estar sozinha, de não estar sozinha, ânsia de estar sempre misturada com alguém, para não parar para pensar, para não parar para se olhar, porque tem um incômodo muito grande, tem um vazio muito grande dentro do peito, e ela tenta pegar qualquer pessoa que tá ali fora para colocar nesse vazio. Só que esse vazio não tem o molde de ninguém, tem o seu molde. Não tem o tamanho de ninguém lá fora, tem o seu tamanho. Tá dando para entender? Então, carência não é amor. Mas, Lu, como é que eu vou saber de tudo isso? Se você fizer terapia desde muito jovem, você consegue discernir. Mas se você não faz terapia, ou não nasceu um ser humano muito evoluído, você vai cair na esparrela da carência. Você vai casar com alguém que não tem nada a ver com você, porque você vai ter medo de ficar sozinha, entende? Então, assim, não tem muito como escapulir, não. A não ser... Gente, falando nisso, eu tô no meu consultório, tá? Hoje eu tô no meu consultório, fiz umas mudanças lá em casa que tá feio. Arranquei a minha cabeceira, que era tão bonitinho, que fazia um cenário bonitinho.
E agora eu tô sem lugar meio que pra gravar e vim gravar aqui no meu consultório. E vamos lá pra terceira, então. Terceira coisa que eu aprendi, né, estando solteira. Liberdade também dá medo. Sabia disso? Ser livre dá medo. E isso tem muito a ver comigo. Eu fiz um script, tá? Dessa vez eu fiz um script. Eu sempre gravo podcast e vídeos sem script. Hoje eu fiz um scriptzinho. Pode ser que fique um pouco engessado, mas vocês me perdoem, tô fazendo testes de como que eu me adapto mais pra gravar. E você também pode deixar seu comentário aqui embaixo, tá? Vai ser muito bem-vindo. Mas eu sempre fui muito bom em obedecer. Eu sempre gostei que coordenassem a minha vida. Eu gostava que o meu ex-marido ia lá e mandava em mim. Porque era muito cômodo. A liberdade me assustava. Isso eu tô te falando com 14, 15 anos, 16, 17. Depois começou a me incomodar um pouco. Mas aí eu já tinha cedido meus limites e aí tava tudo na mão dele. E aí eu fui só me conformando com o que eu havia feito. Mas me era confortável a ideia de não pensar no meu futuro, não pensar nas decisões do dia a dia, em só obedecer. E até hoje eu fico pensando que, às vezes eu me pego assim, nem pra eu arrumar alguém pra poder parar de tomar decisões, sabe? Porque é muito cansativo ter que tomar decisões o tempo todo, ter que decidir o que eu vou fazer o tempo todo, ter que decidir pra que direção eu vou, como eu vou pagar tal coisa, sabe? Cansa, gente, cansa demais. E pra mim era muito cômodo ter não ter essa liberdade, porque ele pensava por mim. Ele era 10 anos mais velho que eu. E eu tinha 14 quando eu comecei a namorar, ele tinha 24. Então, ele tomava as decisões. Ele sempre gostou de comandar, de liderar, e de mandar e fazer as coisas. E fazer isso muito bem feito, por sinal. E eu tinha muito medo da liberdade. Então, eu deixava ele me comandar porque era cômodo pra mim. Só que o preço da minha liberdade foi muito caro, né? Eu fiquei 23 anos submersa nas vontades dele, nos ideais dele, no que ele queria pra mim. E não no que eu queria ou o que eu sonhei, porque eu nunca parei pra sonhar nada. Eu sonhava o que ele sonhava. Então eu aprendi que a liberdade dá medo. E aí eu precisei, quando eu fiquei solteira, encarar minha liberdade. E eu tomei coragem pra me separar porque eu comecei a fazer terapia. E eu estava muito insatisfeita, já estava doente, já estava com depressão, desenvolvi uma depressão muito grande com a insatisfação do meu casamento. E eu fui fazer terapia e a terapia foi me dando coragem para olhar para mim, para me encarar, para poder me olhar com carinho e olhar as minhas demandas, os meus desejos, as minhas vontades, os meus planos. E aí eu percebi que tinha um mundo inteiro à minha espera aí fora e eu precisava encarar essa liberdade. Só que dessa vez, quando eu me separei, eu não fui guiada pelo medo, sabe? Eu só fui. Porque a terapia me ajudou a lidar com o medo e aquele medo da liberdade já não me assustava mais. Eu olhava, eu tinha metas e objetivos a curto, médio e longo prazo, então eu sabia para onde que a minha liberdade iria me levar. Eu sabia que eu queria fazer uma nova faculdade, eu sabia que eu queria me mudar de apartamento, eu sabia que eu queria viajar, eu sabia quais países eu queria conhecer, eu sabia quais cidades do Brasil eu queria visitar. Então a liberdade que antes me dava medo, lá atrás, quando eu comecei a namorar, já não me dava mais medo. Ela me motivava. Então a liberdade também pode te dar medo. E talvez eu esteja falando para alguém que tá com alguém por medo da liberdade, por não saber o que fazer com a liberdade. Só que, gente, ser livre é uma delícia. E eu vi uma coisa no Instagram essa semana que fala assim: na terapia eu aprendi que eu quero, olha isso, hein? Eu quero me sentir muito mais livre do que quero me sentir amada. E isso faz todo sentido pra mim. E de fato faz todo sentido pra mim. Hoje eu quero muito mais ser livre do que ser amada. Porque se ninguém me amar daqui pra frente, tá tudo bem. Eu vou seguir a vida porque eu aprendi a ser feliz sozinha. Pô, quero um mozão? Quero um mozão. Quero dormir de conchinha? Quero fazer sexo? Quero. Mas não a todo preço, não a todo custo. Não a custo da minha liberdade. Tá entendendo? Então, eu quero muito mais me sentir livre do que me sentir amada. Porque se pra eu me sentir amada eu tiver que trocar minha liberdade, eu não quero.
Porque eu troquei a minha liberdade por 23 anos. E eu não tô falando trocar a liberdade de, tá casada e sair pra balada e beijar na boca de um monte de gente. Não, gente, eu não faço isso nem agora solteira. Pensa na pessoa mais pacata, sou eu. Eu só levo a fama, mas não deito na cama. Porque eu aprendi que você tá sexualmente com outra pessoa é uma troca de energia gigantesca. Isso eu aprendi muito nova com a minha mãe. Quando a minha mãe se separou com 36 anos, eu era muito novinha. E aí ela sempre me ensinou isso, olha, cuidado filho, teu corpo é tua preciosidade, se você não cuidar de você, ninguém mais vai cuidar. Se você transa com um e com o outro, cara, isso te coloca numa posição de muita mistura, isso não faz bem. Olha que minha mãe não tinha estudo, minha mãe não tinha nada. Minha mãe só estudou até a 5ª série, mas a minha mãe tinha uma concepção muito linda do que era o nosso corpo. E minha mãe se separou, eu nunca vi ela com um monte de homem. Eu só vi ela com um, que ela nos apresentou pra mim e pra minha irmã, quando ela ia casar, que foi meu padrasto, com quem ela ficou até morrer, né? Ele morreu e depois ela morreu 1 ano, 2 anos depois. Então, eu sou a pessoa mais pacata. Pra mim, liberdade não é sair estando com vários corpos. Pra mim, liberdade é poder ir, fazer o que eu acho que é agradável, o que é legal e o que faz bem pra mim, sem que o outro precise permitir, sem que o outro precise autorizar, sem que o outro precise me vigiar. Ele simplesmente confie em mim e eu vá, porque eu nunca tive isso. Eu queria estudar, queria fazer outra faculdade, não era permitido. Eu queria ir, sei lá, sair com as minhas amigas, não era permitido, porque as minhas amigas não eram boas, não eram de confiança. Eu queria fazer alguma coisa, não era permitido. Então hoje eu não quero mais isso. Hoje eu quero ir pra onde eu quiser ir e a pessoa tem que confiar no meu discernimento, porque eu sou uma mulher decente. Eu sou uma mulher que trabalhou muito na construção do meu interior. Eu sou uma mulher que trabalhou muito na construção e ainda trabalho na construção do meu emocional e do meu caráter. Então, se o homem que estiver comigo não conseguir enxergar isso, eu também não quero. Então, a liberdade hoje que te assusta não me assusta mais, porque a liberdade que eu tenho me seduz e me completa. Hoje, o buraco que a maioria das mulheres que entram aqui no meu consultório em grandes conflitos é porque elas querem preencher esse buraco com qualquer coisa, menos com elas mesmas. E eu já aprendi que esse buraco que tinha aqui, hoje não existe mais, é preenchido comigo. E eu quero sim alguém, mas não a todas as penas, a muito custo, sabe? Tem que ser fluido, tem que ser legal, tem que ser equilibrado, tem que ser bom. Se não for assim, eu não quero. Então, é isso. Vamos lá para a 4ª coisa. Relacionamento não salva ninguém. E eu achava, gente, de verdade. Por exemplo, eu me separei, e quando eu me separei, e eu fiquei solteira, eu ainda achava que eu não seria feliz sozinha. Eu ainda achava que eu só seria feliz se eu arrumasse alguém. Se eu tivesse um marido, se eu tivesse um companheiro, se eu tivesse um namorado. Senão, não daria certo. Eu acho que estaria faltando. E isso é muito culpa da sociedade na qual a gente vive, né? Porque a sociedade imprime uma ideia de que a mulher, só é completa se ela tiver filhos e for casada. E eu comprei essa ideia. E aí eu casei, porque se eu não fosse casada, como que eu ia ser? O que eu ia ser? Sabe? Eu ia fazer o que da vida se eu não fosse casada? Se eu não tivesse filhos, o que eu ia fazer? E, cara, Deus me usou como exemplo de uma forma gigantesca. Eu tive 2 perdas gestacionais, né? Uma com do meu ex-marido e outra de um ex-namorado de infância que a gente voltou a se reencontrar 25 anos depois e eu engravidei dele, de gêmeos, e perdi. Então, assim, pra mim foi um não bem claro do universo. Não é pra você. Hoje eu tô com 45 anos e já desisti dessa questão. Pode acontecer? Pode, mas não será algo que eu irei buscar, entende? Não é algo que está nos meus planos, nas minhas metas, nos meus objetivos, algo que eu busque como um sonho. Um dia foi, mas quando eu senti que não era, eu tenho hoje eu carrego pra mim algo que é muito assim, ó. Eu vou, eu tento. Se não dá, a porta se fecha, eu paro, recalculo a rota e vejo quais janelas estão abertas pra mim. Eu não esmurro portas. Na minha concepção, as portas têm que estarem abertas pra mim. Porque o que tem que ser meu vem a mim com facilidade.
Então, se a coisa não tá fluindo, não tá dando certo, eu não vou atrás, eu não corro atrás, eu não bato nas portas. Eu paro, recalculo a rota e começo a ver que algumas coisas podem estar me chamando e outras janelas podem estar abertas para mim. Então, eu achava, assim que eu me separei, que relacionamento salvava e que eu só seria alguém se eu fosse casada, porque a sociedade colocou isso, imprimiu isso na minha mente. Eu achava que era e deve estar aí e na verdade essa ideia está na cabeça de milhares de mulheres hoje. E eu tô aqui para provar o contrário, para você entender que relacionamento não salva ninguém. Pelo contrário, um relacionamento errado te destrói e te tira do teu prumo, te tira do teu propósito, te tira da tua vivência, daquilo que você nasceu para viver, que foi o meu caso, que fiquei 23 anos totalmente afastada do meu propósito de vida, do meu objetivo de vida e daquilo que eu nasci para ser e fazer, que é ser psicóloga, que é aqui falar para vocês. Eu fiquei totalmente perdida durante 23 anos. E agora eu estou voltando para o meu eixo, né? Agora, que eu digo assim, depois de separada, depois de estar sozinha. Então, outra coisa que foi muito importante e é importante para mim hoje, que eu aprendi, acho que é a quinta, fica atenta, tá? Que eu vou falar agora. Nem todo mundo que aparece na sua vida merece ficar. Deu pra entender? De novo. Nem todo mundo que aparece na sua vida merece ficar. Às vezes você tá aí sozinha e tal e aparece alguém que, putz, que legal, se encaixa com você. Só que vai direto ao encontro, tá? Ao encontro é quando há uma consonância. De encontro é quando te fere ou quando bate de frente. E às vezes a pessoa vem, mas bate de encontro com você e te rompe, e te maltrata, e te corrompe, porque vai contra aquilo que você sonha, vai contra aquilo que você idealizou, vai contra aquilo que você quer pra você. E aí você precisa ficar se explicando, sabe? Ah, mas eu gosto, poxa, mas eu queria estudar. Mas estudar pra quê? Você já tem concurso? Já, mas eu quero. Você tem que ficar provando que no teu ponto de vista, que sair com as suas amigas não é errado, que tomar um café da tarde com a sua melhor amiga numa lanchonete não é errado, que você fazer um outro curso não é errado, que você, sabe? É tão desgastante você ter que provar pro outro que o teu ponto de vista é certo. Ah, Lu, mas então eu vou ficar sozinha. Pois fique. Fique sozinha. Porque é melhor você estar sozinha do que estar com alguém que você precise ficar provando o tempo todo que você é boa. Provando o tempo todo que você dá certo. Provando o tempo todo que você também tem direito de escolher e de ser alguém, sabe? Então é muito desgastante. Não faça isso com você. E isso eu aprendi estando solteira, que nem todo mundo que chega merece ficar. Nesses 9 anos de solteira, que eu estou separada, várias pessoas vieram, mas até agora ninguém mereceu ficar. Não, mentira, tem uma pessoa que eu namorei que essa pessoa merecia ficar, mas eu não consegui me apaixonar por ela. E eu tenho muita responsabilidade emocional, sabe? Eu não fico com alguém se eu não sinto algo para construir uma vida. Eu não brinco com o sentimento das pessoas. E aí eu fui muito sincera. Eu dou um prazo de 3 meses. Eu vou falar em outro vídeo. Eu dou um prazo pra mim, tá? De 3 meses, assim, pra que eu possa me envolver, me apaixonar, conhecer, ver se a pessoa tá dentro dos meus parâmetros da minha régua, né? Dos meus inegociáveis. E se essa pessoa está e eu senti algo e eu me envolvi, eu vou. Eu sigo, eu continuo. Mas não foi o caso dessa pessoa, embora ela estivesse dentro de todos os meus inegociáveis, dentro de todos os meus parâmetros, mas eu não consegui me envolver. Que triste, né? Pois bem, mas então eu tô aqui esperando que alguém venha e que, além de ela estar dentro dos meus parâmetros, de ser uma boa pessoa, de ser tudo aquilo que eu quero, que eu também goste dela. Pra que eu não faça a outra pessoa perder tempo comigo e nem eu perder tempo da pessoa certa, né, entrar na minha vida. Deu pra entender? Então eu aprendi tudo isso sozinha. Hoje eu sei quem eu sou, o que eu gosto. Eu lembro que eu não sabia qual roupa que eu gostava. Eu achava que eu gostava daquele estilo de roupa, mas eu não gostava. Eu gostava de agradar meu marido. E a roupa, nada de ruim, tá? Nada de errado você agradar seu marido. Desde que você também se agrade. E as roupas que eu usava eram as roupas que ele gostava. Porque
Ele falava assim, isso não é roupa de crente, isso não é roupa de esposa de ancião. Ao invés de me elogiar imediatamente quando ele me via vestida, ao invés de ele falar, nossa, moça, tá uma gata. Não, isso não é roupa de mulher ancião. E não era roupa indecente não, tá? Então, assim, eu não sabia que roupa que eu gostava. Eu não sabia se eu gostava de restaurantes caros ou finos, porque eu nunca fui levar nenhum. Então, eu sozinha eu aprendi a desvendar a Lu. Quem é a Lu? O que a Lu gosta? Se a Lu gosta de viajar, se a Lu gosta de almoçar em restaurantes caros e chiques, se a Lu gosta... Sabe? Eu fui me desvendando. Hoje eu sei o estilo de roupa que eu gosto, o que eu gosto de comer, onde que eu gosto de ir, o que eu gosto de usar. Eu descobri que eu sou boca suja, que eu gosto de xingar. E era tolhida totalmente, porque essa gargalhada é muito alta, você é exagerada, você fala alto demais, você ri demais, isso chama atenção, uma mulher decente não se porta assim. E aí eu era sempre tolhida e hoje eu sou livre. Livre, e olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca me senti tão amada por mim e por Deus. Eu me sinto tão acolhida por Deus, eu tenho uma conexão tão forte, tão divina com Deus. Hoje eu consigo conversar com Deus, me sentir olhada, amada, protegida como nunca antes. Porque antes eu sempre fui ensinada a me olhar como inadequada, como demais, como exagerada, como se eu estivesse pecando muito, como se eu não estivesse fazendo as coisas certas. E aí eu sempre me achava sobrando, exagerando, fazendo muito, cabendo pouco. E depois que eu fiquei solteira, eu aprendi a me olhar com carinho, aprendi a me amar, aprendi a me sentir amada por Deus e ver que eu tenho valor, que eu sou uma pessoa maravilhosa, de um caráter ímpar, uma pessoa supimpa. Isso tudo eu aprendi sozinha. E eu agradeço a Deus por Ele não ter me permitido ficar com ninguém depois da minha separação. Vieram, mas ninguém mereceu ficar, né? Então é isso, eu hoje sei muito bem quem sou eu e estou muito feliz comigo nesse meu processo. Se alguém vier e se encaixar com a nova Lu, e se não vier de encontro com a nova Lu, mas vier ao encontro da nova Lu, esse alguém vai ficar. Se não, eu vou ficando sozinha, viajando o mundo, conhecendo outros lugares, estudando, me aprimorando e sendo melhor a cada dia. E é isso. Eu espero muito que tenha feito sentido para você, porque talvez você esteja em relações que só te atrasem, que só te desvalorizem. E talvez você precise desse tempo sozinha, de celibato, esse tempo sozinha de olhar para você mesma e se descobrir uma nova pessoa, uma nova mulher, um novo ser humano, muito melhor, muito mais profundo, muito mais valoroso. E o mais importante, que não foi feito para caber na caixinha de ninguém, foi feito para simplesmente ser você. Se esse vídeo fez sentido para você, clica aqui embaixo no gostei, se inscreve no meu canal, vai lá no meu Instagram, no Lu Pinheiro PC, fala comigo, fala que também faz aí alguma coisinha, mostra o sinal de vida pro YouTube poder me indicar indicar esse vídeo para alguém. E embaixo aqui também tem um link do meu livro, que foi um livro que eu escrevi, que foram os passos que eu dei para sair da depressão, para minha estruturação emocional, para eu me tornar muito do que eu sou hoje, tá bom? Um beijo, fica com Deus, até a próxima, tchau!